Começar a compartilhar a tela para vocês. Deixa... Vocês estão vendo a tela? Estão conseguindo ver a tela? Ótimo. E a tela está aparecendo para vocês o quê? Agenda 3? Está aparecendo a agenda 3, meninos? Isso. Obrigado. Bom, estamos gravando. Eu estou fazendo essa gravação que depois vou passar para o YouTube. Aprendi a fazer por meio do Canvas, para poder ajustar. Então eu baixo, passo para o Canvas e do Canvas eu jogo no YouTube e libero para vocês. E pelo chat também dá para acessar a gravação, tá? E nesse momento nós estamos gravando. Sejam todos bem-vindos. Agenda 3. Essa agenda tem falado a respeito, na Agenda 2 e Agenda 3 tem falado sobre pessoas. Na Agenda 2 nós falamos sobre seleção, recrutamento e ambientação. Que foi que vocês fizeram o trabalho de vocês? Em geral, todos atenderam a expectativa. Teve um que acabou não enviando, ou enviou só o nome, não veio o anexo. Aí eu pedi para refazer. Teve muitos que me surpreenderam, fizeram como apostila. Tinha também a parte de que foi trabalhado a estratégia, ficou muito legal. Na agenda 3, nós vamos falar sobre mergulhando o tema, e a ideia desse momento é entender como é que eu posso capacitar o meu, o meu funcionário. Essa é a ideia. Como posso capacitá-los? Como posso tornar eles motivados, né? Então, ele fala a respeito de é preciso investir no desenvolvimento das pessoas. E as pessoas acabam desenvolvendo através de muitas coisas que nós podemos fazer. E aí nós vamos falar sobre isso. O conhecimento, ele é uma coisa importante para o desenvolvimento. Aí ele vai citar Peter Drucker, Thomas Waits e, por exemplo, ele fala assim, a organização que aprende substitui a chamada empresa da era industrial. Se nós fizermos uma análise na era industrial, ele tinha uma visão de muito repetitiva, era muito manual o modo de trabalhar. Agora eles estão querendo que nós tenhamos atitude, que nós possamos usar talentos e preparar novas pessoas para o mercado. Então, uma parte importante nesse processo é a capacitação. Inclusive, o trabalho que vocês estão fazendo hoje no fichário é para resolver uma situação em qual vocês vão preparar uma estratégia para capacitar, depois aplicar e depois avaliar com as próprias palavras qual é o impacto dessa estratégia que vocês usaram. Então, nós precisamos entender que a empresa ela define algumas competências essenciais. Onde foi que definiu? No cargo, como nós vimos quando nós estávamos fazendo na lição 2. A seleção, o recrutamento e a ambientação, eu estava definindo qual era a competência necessária. Só que depois que eles adentram a empresa, o que que eu, como empresa, posso fazer para motivá-los e incentivar a capacitação? Então, essa é a atividade de agora. Como vou fazer isso? A aprendizagem organizacional ocorre sempre que um grupo produz um movimento de mudança, com o objetivo de adaptar-se melhor ao ambiente externo e interno que resulta em melhoria de desempenho. Ou seja, aquilo que tinha na era industrial, onde as pessoas, no início da industrialização, onde as pessoas só faziam, até tem aquele filme do Charlie Chaplin, que fala a respeito dos procedimentos dele, que ele sempre fazia a mesma coisa. Aqui não, aqui nós estamos tentando trabalhar de um jeito que vamos fazer com que o nosso profissional cresça, tá? Então, essa é a ideia. Ele fala assim, é o professor de comportamento organizacional em Harvard, e defende que as empresas dependem fundamentalmente das pessoas do seu desenvolvimento industrial, ou seja, como empresa, quais são as coisas que podemos fazer para que o nosso funcionário cresça? Vocês vão ver que em empresas grandes eles promovem curso, eles liberam mais cedo para fazer um estudo. Se vocês estão matriculados em algum curso, num dia da prova eles liberam para vocês fazerem a prova.
Então, são atitudes de empresa que está preocupado com o desenvolvimento do seu funcionário. Para isso, ele pode criar um processo. E aí, o conhecimento pode ser tácito ou explícito. Tácito da origem é que não expressa em palavras. Dessa forma, o conhecimento tácito é aquele tipo mais difícil, que é formalizado e transmitido às outras pessoas. Está relacionado às experiências, à visão do mundo e à prática determinada o indivíduo. Ou seja, quais são as coisas que no seu interior, no seu desenvolvimento, no seu crescimento profissional, no seu desenvolvimento na escola, que tornou uma pessoa, uma pessoa ativa, uma pessoa que tem atitude, que já tem alguma coisa formado dentro de vocês que pode servir. Então, esse é o tácito. O explícito, ele está assim, o conhecimento explícito é aquele que pode ser formalizado e compartilhado em outras pessoas a partir de recursos, de texto, imagem, o curso, alguém que está dando uma capacitação, isso que nós estamos fazendo agora, é um conhecimento explícito, ou seja, tem um preparo para transferir algo que achamos que é importante para o seu desenvolvimento. Entendeu a diferença? Então, essa é uma coisa importante. Embora no fichário não está pedindo isso, mas é uma base importante. Ele conta a respeito de, imagina uma situação de uma Fátima do bolo que ela vai ensinar a fazer bolo. E as pessoas querem, imagina se ela ter que ensinar individualmente. Então ela pediu para o sobrinho dela, Marcos, que era expert na criação de internet, para que fizesse uma gravação e uma edição de vídeos. Por que eles fizeram isso? Porque é um vídeo feito que pode ser reproduzido de acordo com as necessidades e vão capacitando. Todos estão conseguindo entrar, gente? Tem alguém que quer perguntar alguma coisa? Vocês estão vendo o slide que eu estou falando? O slide não, o texto que eu estou apresentando? Estão vendo? Vamos ver se vocês estão vendo. Estou conseguindo? Perfeito, obrigado. Voltei lá para o slide. Então, a ideia é socializar cada vez mais a oportunidade de conhecimento para as pessoas. Essa é um processo importante, principalmente imagina, você tem que, chegou seu funcionário, lembra na aula passada que falava sobre ambientação? Ou seja, a estrutura da empresa já funciona de um jeito. Quem está adentrando, embora tenha o conhecimento, tenha a competência necessária para o cargo que foi chamado, eles não estão acostumados com a rotina da empresa. Então, a necessidade de se capacitar, de se orientar, aproveitando o conhecimento que eles já têm. Então, quais são as estratégias possíveis para isso, né? Essa é a ideia. Nós podemos trabalhar com curso em rede interna, que é a intranet. Podemos fazer manual de ambientação, contendo informações, algumas coisas. Podemos fazer cartaz, folder, falando sobre algumas coisas e vídeo de boas-vindas. Isso é um procedimento normal para as empresas grandes quando elas estão recebendo funcionários novos. Mas, olhando assim, gente, o que que vocês acham que dificulta o aprendizado na organização? O que pode dificultar, vocês acham? Quais são os fatores que podem dificultar o aprendizado? Podem escrever, podem falar. Fiquem à vontade de falar o que vocês sentem. O que que pode dificultar o aprendizado? Podemos falar sobre, ver se vocês concordam. Eu posso achar que dificulta o aprendizado a falta de recurso. A Caroline falou, muito bom. A falta de recurso é um problema. Você tem lá, não tem um espaço adequado para estar capacitando. Muitas vezes a empresa pode não liberar você para fazer uma capacitação. Também é uma situação que pode ser. Mas também tem as pessoas que também não gostam, porque estão cansados, querem ir para casa, então são coisas, né? Eu tenho aqui alguns fatores, ó, que a lição de vocês promoviam, o conhecimento, que pode dificultar a aprendizagem. Burocracia da administração, ou seja, alguns dirigentes da organização desenvolvem pensamento e visão fragmentada que não incentivam o funcionário a pensar por si próprio, ou seja, determina de um jeito que não dá. Uma outra coisa que pode dificultar a aprendizagem, o medo de errar.
e ser punido. Não está claro para eles que, de repente, dos erros pode ser orientado, porque o processo de falha é um processo de aprendizado e crescimento, e que tem um supervisor também responsável por você na hora que estão treinando. Então, o primeiro que nós falamos foi a burocracia, o segundo, o medo de errar, e a outra coisa interessante que pode dificultar é a distância entre o discurso das pessoas e aquilo que elas realmente fazem. Ou seja, você foi. Algumas vezes, quando vocês estão fazendo estágio, vocês entram lá com o objetivo do estágio é quê? Aprender. E aí eles vão dando algumas funções e jogando algumas responsabilidades onde o processo de aprendizado não foi trabalhado ou não foi explicado para vocês que teria que entrar nisso. E aí, de repente, coloca vocês numa rotina. Imagina, nós vamos fazer um estágio de administração. O que seria uma rotina que poderia impedir o crescimento de vocês no estágio? O que que vocês acham? O que que vem na mente de vocês? Podem falar ou podem escrever. Desvio da função, a Patrícia falou muito bem, o desvio da função é uma preocupação. E no estágio até pode ter algumas coisas, mas vamos imaginar, eu contrato vocês para fazer estágio no curso de administração, numa empresa de administração, e aí eu movimento vocês lá para a porta de entrada para ficar só carimbando um documento. Vocês acham que aí vocês estão trabalhando o seu intelecto? De repente, num período, mas se vocês ficar todo o semestre, todo o período de estágio somente carimbando, não necessariamente está desenvolvendo o que vocês estavam dispostos quando entraram na empresa para fazer estágio. Opa! Patrícia também, de modo geral, estagiário e aprendiz são colocados em funções pouco educativas de fato. Muito bem, muito bom, muito bem lembrado. Uma outra coisa que pode ocorrer é o medo de mudança. É mais fácil a gente fazer aquilo que sempre fazíamos. Quantos dos colegas de vocês nunca tentaram fazer um curso EAD? Porque não é fácil. Requer organização, requer trabalhar um cronograma, requer se organizar e fazer isso. Então, imagina, alguns estudam, outros trabalham, e depois tem que fazer a atividade. Mas esse medo de mudança precisa ser trabalhado, tá? Agora, as empresas, elas estão trabalhando. Uma das empresas que buscam um desenvolvimento contínuo, eles vão trabalhar em equipe integrada por profissionais de várias áreas, ou seja, algumas delas vão fazer vocês mudarem de setor de tempo em tempo, para que vocês aprendam toda a rotina do percurso completo da produção. Então, pode, algumas empresas fazem isso. Rede de internet ou internet facilitando a circulação dos dados da informação. Algumas vezes nós vamos ver algumas matérias sobre missão e visão, que é a característica da empresa, que provavelmente vocês já viram alguma coisa no primeiro semestre, quando vocês fizeram o primeiro módulo. Ela precisa ser clara, tem visão da empresa, que é o planejamento estratégico, que está bem claro onde eles querem chegar. E aí, vamos supor, numa empresa que pretende aumentar as filiais, motiva vocês fazerem curso, motiva vocês estudarem, estar qualificado para poder concorrer a uma vaga na outra filial. Ou seja, a visão da empresa é muito importante. Tem que ver se a empresa tem incentivo. As empresas que estão preparadas para o futuro vão incentivar vocês a estudarem. Vão aproveitar a capacidade e o desejo que vocês têm. Não vai ser um problema você estudar, muito pelo contrário, é uma demonstração de que vocês estão fazendo o que é certo. Incentiva a autonomia, flexibilidade. A flexibilidade é possivelmente liberar um pouco mais cedo para fazer um curso, tirar você de uma escala para você poder estar atendendo, desde que seja previamente organizado. E tem líder, não chefe. O líder que incentiva e capacita a equipe e motiva, tá? A ideia do papel do novo gestor é, na nova organização, enquanto é a alta gerência, tem o papel de zelar pelos rumos da organização, definindo monitoramento de linhas gerais, planejamento estratégico, gestor de nível médio, funciona como poderia chamar de dinamizador de competência, ou seja, eu vou estar no meu setor, olhando quais são as características dos colaboradores que trabalham comigo e vendo qual tem o perfil para estar assumindo uma nova oportunidade que venha a surgir na empresa.
Lembra que nós falamos na última aula sobre recrutamento e seleção? O recrutamento interno pode ser trabalhado por esse gestor, porque ele sabe o perfil dos funcionários dele para dar oportunidade. Esses são vários métodos para estar aprendendo que pode ajudar a desenvolver, né? Uma delas é o estudo pessoal, vocês se organizarem para estudar. Aulas presenciais é uma coisa muito legal porque troca ideias e trabalho em equipe. Hoje, as novas mudanças que eu estava falando para vocês até na aula, que está sendo proposta, é que vocês tenham um dia para ir na ETEC para assistir a aula presencial, um dia de semana. Isso não vai entrar no para vocês nesse momento, mas futuramente quem inicia o curso vão passar por esse processo. E tem coisas boas e coisas ruins. Coisas boas porque vocês vão estar juntos, vocês vão sentir parte. Coisa ruim que nem todos têm a oportunidade de estar se deslocando. Alguns moram longe das ETECs e aí não tem condição. Então, isso é uma coisa que vai pressionar para quem está entrando agora no Centro Paula Souza para fazer os cursos EAD, tá? Então, nós temos a educação presencial, que é um meio de aprendizado. É uma coisa legal. Educação à distância, principalmente para aqueles que têm uma vida corrida ou que acha que é mais fácil, aí tem a videoconferências, a plataforma e ambientes virtuais. O nosso curso EAD é um processo desse, de preparar, capacitar vocês que não têm condição de estar num curso presencial. Quantos de vocês poderiam estar estudando das 7h30 até as 11 da noite, todos os dias da semana? Ah, eu não tenho essa flexibilidade, ou seja, essas pessoas estariam excluídas de estar fazendo um curso técnico. Então, por isso que entra ao aprendizado online, né? Que é os cursos EAD. Então, existem os modelos híbridos, que seriam os modelos híbridos. Você vai ter uma parte EAD e outra parte presencial. Alguns têm exemplos, portfólio, games, são meios de ser trabalhado. Então, simuladores é um meio também legal que estão fazendo para poder capacitar os funcionários. E tem uma coisa chamada coach, que vem da palavra inglesa que é um mentor, tipo um técnico, que vai aproveitar e dar apoio, encorajar na ajuda do desenvolvimento dos funcionários. Existem algumas coisas que são importantes para a gente estar atendendo. E na matéria de hoje, que vocês tinham que fazer, deixa eu abrir aqui. Vocês tinham um trabalho para ser feito, que é o fichário. Alguns já me entregaram, tá? Não tem problema não. Pode ficar tranquilo que ainda está no prazo. Mas no fichário da Agenda 3, eu vou pegar de um. Pode ser qualquer. Ele vai contando uma situação de uma empresa, o desenvolvimento dela. Vocês estão conseguindo ver o fichário que eu abri ou não? Bom, o que que tinha que fazer no fichário? Você foi contratado para desenvolver um plano de aprendizagem. Lembra que nós falamos sobre várias? Você, nesse momento, é um coach, uma pessoa que vai treinar. A primeira coisa que vocês precisam é identificar os possíveis problemas. Por que as pessoas estão saindo da empresa? Quais são as dificuldades que estão ocorrendo? Por que as pessoas não se sentem motivadas? E aí, em cima disso, propor pelo menos duas estratégias que podem ser feitas. Cursos, incentivo para que eles possam compartilhar as experiências deles. As pessoas gostam de compartilhar. Pode ser feito também pagar metade do estudo para que as pessoas possam ser motivadas a estudar. Tem várias coisas que as empresas podem fazer. E depois disso, o que que se espera? Que vocês desenvolvam e que esse desenvolvimento contribua nos resultados da empresa. Pode fazer pesquisa para ver o que que eles acharam durante o período que estava fazendo, estava na empresa. Então, são todos os recursos que é possível trabalhar nesse processo.
Abrir aqui a tela. Do que eu estava falando, ficou claro? Não consigo entender o fichário, mas eu li só o fichário. É as coisas que estavam falando, né? As coisas que eu expliquei agora, o que que vocês acharam? O que chama a atenção? Vocês podem compartilhar que motivou vocês, o que... A maneira que eu abordei ficou claro? Vocês conseguiram entender do que nós estamos falando? Agenda 3 contribui? Sim, Patrícia. Eu fiz um resumo. Eu vou parar agora a gravação para o vídeo não ficar pesado. Mas isso eu abordei o terceiro. Aí eu vou ficar dando tempo para a gente conversar um pouquinho, combinado?